Olá pessoal, está começando mais um Segundo Eu Começo podcast, o nosso podcast com informação de forma simples e descomplicada. Lembrando que você pode nos assistir através do nosso canal no YouTube, Academia Escola Assis Unita. Siga-nos também no Instagram, @academiaescola_Assis Unita. E você também pode nos ouvir no Spotify. O Segundo Eu Começo podcast é uma iniciativa da Academia Escola Assis Unita em parceria com o curso de jornalismo. E a nossa temática de hoje é uma temática bem interessante, né? Para quem curte fazer academia e também para quem aí está nesse processo de emagrecimento ou também que está pretendendo começar um programa de exercícios físicos. A gente vai falar sobre suplementação alimentar. E para me ajudar hoje nesse bate-papo, eu recebo aqui ela, que é docente aqui da instituição, da Assis Unita, e também nutricionista já há um bom tempo aqui em Caruaru, já atua nessa cena caruaruense, que eu tenho bastante admiração, Lígia Lima. Professora, muito obrigado pela participação, seja muito bem-vinda. Obrigada, Matheus. É um prazer estar aqui com vocês, participando dessa iniciativa. Assis, como sempre, né? Os cursos saem na frente porque é inovador, são experiências fantásticas que os alunos têm para estarem aqui aproveitando durante sua formação profissional. Exato, maravilha. Então vamos falar dessa temática, né, que é bastante interessante, que é a suplementação alimentar, né? A gente está vivendo uma era agora, né, onde a informação ela chega de uma forma mais rápida, né? Mas a gente sabe que a desinformação ela pode ser bastante prejudicial, né? E quando a gente fala de suplementação alimentar, como é que você vê essa questão desse cenário, dessa procura excessiva justamente por essa questão? Como você disse, é um aspecto da nutrição que é bastante explorado, da nutrição e da atividade física. No curso de Educação Física, nós temos, inclusive, uma preocupação de preparar os alunos com relação a esse tema, porque existe uma exploração bastante aguçada, bastante forte em relação ao marketing. Os suplementos são vistos hoje como produtos fundamentais para você conseguir atingir os seus objetivos, seja emagrecimento, seja hipertrofia, seja definição muscular. Que, na verdade, não é assim, né? Na verdade, os suplementos podem ser utilizados e muitas situações são necessários, mas para a gente atingir nossos objetivos não dependemos exclusivamente de suplementos. Existe um apelo muito grande da mídia pela questão de comércio, né? Pela questão financeira. Mas o que nós prezamos, principalmente, é esclarecer a importância de uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável e adequada, ela vai nos dar tudo aquilo que a gente precisa para a gente atingir nossos objetivos, seja emagrecimento ou qualquer outro objetivo nessa linha de bem-estar. Perfeito. É muito comum a gente, na nossa rotina diária de trabalho, né? A gente já recebeu o aluno, ele já perguntando, já com a preocupação, professor, o que é que eu tomo, né? E, na verdade, isso não é papel do profissional de educação física, é o papel do nutricionista, né? E a gente tem que tentar informar aquele aluno que ele precisa justamente dessa avaliação. Porque a gente busca sempre a questão da homeostase, do equilíbrio ali, né? Para que ele tenha sempre sucesso para aquilo que ele está buscando em relação ao exercício, né? Isso. E aí, em quais situações, de fato, a suplementação é indicada? Eu gostaria de primeiro explicar um pouco o que é o suplemento, para ficar mais fácil a gente entender. Então, todo suplemento ele é um nutriente isolado ou combinado. Por exemplo, a gente tem no mercado suplementos proteicos. Então, são aminoácidos, que é a proteína já digerida, e que podem estar de forma isolada ou combinada com carboidratos, com minerais, com vitaminas. Então, isso é um suplemento. Metabólitos também, como é o caso da famosa creatina, que é um excelente suplemento, né? Mas, enfim, tudo isso nós conseguimos através da alimentação. Uma alimentação equilibrada vai nos fornecer carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais, tudo que os suplementos vêm naquela forma industrializada. Existem situações em que
Um atleta, por exemplo, que é normalmente o público que se beneficia e que precisa realmente, tem bastante indicação para utilizar os suplementos. Esse público não consegue atingir com o alimento a sua necessidade. Primeiro, o papel do nutricionista é esse, é identificar as reais necessidades daquele indivíduo. Nesse âmbito de prática de atividade física, a gente vai ter públicos diferentes. A gente sabe a diferença entre o atleta, aquele que busca, né, alto rendimento, que tem aquele treinamento, aquela carga de treinos excessivas, diferente da maioria do público hoje, que está utilizando, inclusive, que é um público mais voltado para a academia, com objetivos mais estéticos, emagrecimento, definição, enfim. Esses dois aspectos nos mostram que as necessidades são bem distintas, bem diferentes. Mas, em primeiro lugar, o nutricionista, ao identificar essas necessidades, vai traçar um plano alimentar. Porque o alimento ele ainda continua sendo a base. Se a partir daquele momento o indivíduo não consegue comer tudo, comida de verdade, e não consegue chegar naquela quantidade que é necessária, aí realmente a gente tem indicação para utilizar um suplemento, que é o caso, por exemplo, desses atletas de alto rendimento, que por mais que eles se esforcem, é muito difícil atingir, porque a quantidade é exagerada e eles têm pouco tempo para fazer isso, e também o organismo não dá conta daquela quantidade toda, né? É bem interessante porque o próprio nome suplementação já fala que precisa suplementar algo que está faltando, não é isso? Exato. E você concorda que os excessos, eles podem gerar um efeito contrário daquilo que se espera? Com certeza. É algo que a gente tem que estar esclarecendo. Nutriente, carboidrato, proteína e gordura, mesmo as proteínas que são tão procuradas, né? Quando elas são consumidas em excesso e o nosso organismo não utilizou para aquela função, vai estocar. E estoca na forma de quê? Na forma de gordura, né? Você sabe disso. E aí a gente vai ter o efeito indesejado que tanto a gente queria se livrar. Então, todo nutriente utilizado indevidamente vai nos trazer efeitos indesejados e sequelas, né? Esse é um dos mais simples, mas existem outras sequelas que podem até trazer alguma lesão para órgãos vitais. O fígado, né? Nosso fígado, ele pode entrar em um processo de acúmulo de gordura, a famosa esteatose hepática. Nós temos também alterações a nível renal, né? Excessos de proteínas também podem causar danos à função renal. Enfim, é aquela história, né? A gente precisa ter bastante cuidado com aquilo que a gente está utilizando. Perfeito. Professora, é muito comum na prática do exercício assim na academia, as pessoas que estão procurando emagrecer, elas fazerem uso abusivo de termogênicos. No caso, essa questão da cafeína, desse uso dos termogênicos, em quais situações, na verdade, eles são indicados? E quais os malefícios que isso pode acontecer caso o uso ele não seja feito, prescrito por um profissional? Primeiro, uma coisa importante. O uso dos termogênicos, eles vão acelerar o metabolismo. Muitas pessoas vão à procura de termogênicos como uma forma de se estimular, se sentirem mais estimuladas para praticar o exercício físico, principalmente aqueles que não têm sono adequado. Esse é o risco, porque o sono, a gente sabe que o organismo precisa dessa quantidade de sono para descansar, e principalmente entre um treino e outro. E a utilização vem sendo muito frequente e abusiva, porque as pessoas têm pouco tempo para descansar e querem tomar algo que se sintam como se fosse com mais energia. Na verdade, o termogênico ele não lhe dá energia. Ele estimula o seu sistema nervoso central, que esse é o papel da cafeína,
que é um dos componentes da maioria dos termogênicos, e que vai deixar você agitado, mais ligado, mais favorável a executar o seu exercício. Porém, como efeitos colaterais, a gente pode ter desde um simples aumento de pressão e também retenção de líquidos. A gente pode ter alterações a nível de humor, a nível psicoemocional, que são bastante indesejáveis, né? Existem até pessoas que são sensíveis à cafeína e não sabem, porque para a gente identificar precisa de um exame muito específico, que é um exame genético, e que nem todo mundo tem acesso e nem sabe que existe. E quando você tem essa sensibilidade, utilizando a cafeína em excesso, você pode até ter uma lesão cardíaca, né? Então, é um risco de qualquer forma. Mas existem situações em que é benéfico. Por exemplo, você está num programa de emagrecimento e você tem aquele treino e se sente pouco estimulado e você precisa ter, em cima de uma alimentação adequada, mais estímulo. Então, vale a pena também utilizar, principalmente alguns termogênicos que têm uma composição muito legal, com vitaminas, com alguns traços de aminoácidos. Então, ele pode se tornar bem interessante o uso, mas sempre é aquela história, né? A utilização, o efeito benéfico, o alcance dos objetivos com aquela utilização, você só vai ver se realmente tiver indicação. E para indicar, a gente precisa antes avaliar. O profissional de nutrição precisa avaliar a real necessidade de utilização daquele produto. Perfeito. E é interessante a gente falar também sobre a questão das individualidades, né? A gente tem o costume muito da questão da generalização daquilo que está acontecendo no momento. Então, por exemplo, eu vi um blogueiro A indicando tal suplementação porque ele toma e faz efeito nele. Isso não quer dizer que vai fazer para mim também. É interessante a gente reforçar essa questão de respeitar as individualidades. Muito importante. Cada organismo tem suas necessidades, porque nós temos diferenças de idade, diferenças de sexo, diferenças de objetivos, diferentes composições corporal, exames bioquímicos são necessários para a gente poder fazer, né, um plano de tratamento adequado. E a suplementação, lógico, se for necessária, precisa ser bastante segura, né? Então, sempre partir do princípio de que o ponto inicial, o ponto-chave, é você passar por uma anamnese, por uma consulta, por uma avaliação física, que vai envolver antropometria, vai envolver anamnese alimentar, vai envolver vários aspectos. O que é que a gente vê? Que foi muito importante você falar isso. É uma exploração a nível de que as pessoas que vendem esses produtos, que estão com a cara, né, nesses produtos, a estratégia do marketing é essa, é colocar pessoas que têm uma aparência, uma estética agradável aos olhos, porque na verdade a gente não sabe se é saudável, né? Exato. Mas que chama atenção, porque são pessoas com um corpo sarado, um corpo bonito, pessoas aspecto que têm poderes bonito, de influência também, que têm um poder de influência, que estão sempre na mídia, né? Porque isso gera aquela falsa impressão de que o produto é bom, é saudável, é efetivo. Que isso é falso, né? E a gente tem que estar atento a esses detalhes. Isso é o meio que a gente vive, né? O sistema. É o sistema que nós vivemos. Então, pessoal, nada melhor do que um olhar profissional, né? Quando você está pensando em fazer essa utilização e procurar também a avaliação dos profissionais para saber se é necessário essa utilização. A gente viu na nossa conversa que, de repente, o uso de forma inadequada pode gerar excessos, o que vai fazer com que o seu resultado ele não seja tão benéfico ou aquilo que você espera. Professora, vamos agora entrar no nosso quadro Sugestão de Segunda. O nosso quadro Sugestão de Segunda é onde a gente pergunta, né, aos nossos convidados e através das experiências pessoais, eles vão nos sugerir alguma coisa. Pode ser um livro, um artigo, uma música, um vídeo, uma dica, qualquer coisa que seja relacionada à nossa temática do dia. Professora, qual é a sua sugestão de segunda? Para segunda-feira, né, eu tenho um hábito e vou sugerir para vocês também, de ao acordar,
A gente elaborar na nossa mente já aqueles pontos principais dos nossos objetivos de vida, né? É simplesmente um dia, mas é mais um dia, mais uma oportunidade que a vida, que Deus nos dá, né, de vida, para que a gente possa alcançar nossos objetivos. E nada melhor do que você fazer uma leitura das emoções, né? Porque, inclusive, o alimento, ele tem um papel muito importante para essa questão da emoção. Então, é você se conectar primeiro com Deus, se conectar com você mesmo e tentar manter aquele padrão, né, que vai lhe trazer benefícios de saúde, uma alimentação saudável, adequada. E aí eu deixo também como sugestão para vocês lerem o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é uma publicação do Ministério da Saúde, acessível a qualquer pessoa. E você tem uma leitura agradável, muito agradável e explicativa, autoexplicativa, sobre como montar uma alimentação que lhe traga benefícios, lhe traga saúde. Professora, planejamento é fundamental? Sim, planejar, principalmente a alimentação. Eu digo sempre, vamos nos organizar nossa geladeira, nossa despensa, pelo menos um dia na semana, para que a gente não caia no risco de estar cometendo aqueles deslizes, de pegar o que é mais prático, que está mais fácil. Porque sempre, gente, é 100% de certeza. O que está mais fácil e o que é mais prático são os produtos industrializados, que você pega um pacote e bota na sua bolsa e vai abrir em qualquer lugar. Esses realmente são os que mais danificam nossa saúde, que trazem bastante prejuízos. Então, se organizar é justamente isso. Você vai ter como frutas, verduras cortadas já pré-prontas na geladeira e que possam lhe dar mais facilidade no seu dia a dia, porque realmente a gente conciliar trabalhos domésticos, trabalho externo, cuidar da casa, de filhos, muitas vezes, né? É bastante complicado para quem não se organiza, não se programa, né? Professora, eu queria muito agradecer sua presença aqui no nosso podcast. É uma honra receber você. As portas estão sempre abertas para a gente sempre trocar essa ideia maravilhosa sobre nutrição e exercício físico, que são coisas que se complementam, né? E aí eu queria deixar a pergunta: quem quiser encontrar Lígia Lima nas redes sociais, como é que faz? Aí nós temos a nossa página no Instagram e no Facebook, @NutriLígiaLima, e no Facebook Lígia Lima Nutrir. Tá? Então a gente está sempre procurando trazer informações práticas e informações adequadas realmente à realidade nossa, do dia a dia, para obter sempre saúde através da alimentação. É isso. Maravilha. Obrigada também pelo convite. A gente que agradece. Lembrando que você nos encontra através do Instagram, Academia Escola _Acessunita, e lá no link da biografia tem vários outros links que te levam a nos assistir no YouTube, a nos ouvir no Spotify e também conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Esse foi mais um episódio do nosso Segundo Eu Começo podcast. O Segundo Eu Começo podcast foi gravado nos estúdios de rádio jornalismo da Acessunita, LAPEG, e teve os trabalhos técnicos de Rafael Torres. Até a próxima!